melhores momentos na tela e a gente começa falando aqui nesta edição dos Donos da Bola, que começa a partir de agora, dessa vitória. Eu vou te dizer, não posso esconder, que para mim, foi surpreendente. Surpreendente, da maneira com a qual tudo aconteceu. Porque, além de tudo, ainda teve na sexta-feira a confirmação da perda de 2 jogadores, tidos como titulares. Eu vou chamar de 4 jogadores, né? Embora um a gente já sabia, que era a saída do Hulk, que era titular absoluto. O Vitor Hugo, zagueiro, era outro também que, vez por outra, estava como titular, a gente já sabia que não jogaria. Mas o Vitor Hugo, meia, principal jogador da temporada do Atlético. E também o Coelho, foram informações que chegaram na sexta-feira à tarde, a confirmação à tarde. Ou seja, o que já era problema, declarações do Lodge, declarações do Hulk, tudo que aconteceu no vestiário do jogo contra o Flamengo, a goleada para o Flamengo, a saída do Rafael Menin, a saída definitiva do Hulk, a derrota para o Cienciano, as críticas, as organizadas pedindo a cabeça do Brax, e as críticas pesadas da imprensa, da torcida e todo mundo maluco com tudo que estava acontecendo. Eis que aí o Atlético vai para o jogo e mete um 3-0 e poderia ter sido demais. Aliás, desculpa, 3-1 e poderia ter sido demais. Poderia ter sido demais. Porque o Atlético, num dado momento do jogo, ficou com 2 jogadores a mais em campo, né? E ainda com o Bruno Rodrigues, meia boca, ele estava machucado. O Arthur Jorge falou disso no vídeo. Na coletiva, né? Então, quer dizer, olha o tamanho da virada que foi. Essa vitória do Atlético, gente, ela foi uma vitória muito, mas muito grande. E ela foi uma vitória imensa pela forma com a qual ela foi construída, mas porque em momento algum, dos 100 minutos de jogo, em momento algum, o Atlético deixou de fazer aquilo que se propôs a fazer, que é de ficar pouco com a bola, explorar o contra-ataque, fechar a casinha, e foi o que o Atlético fez. E o Atlético foi absoluto, gente. Absoluto no jogo. Então é disso que a gente fala a partir de agora. Já vou começar abrindo aqui com o Breno Galante. Ô Breno, não adianta você... Eu contei hoje lá na rádio, com uma pessoa do Atlético falou comigo assim, pessoa que frequenta vestiário, falou comigo assim, eu cheguei ao Mineirão no sábado, borrado, foi o termo que ele usou. Depois que eu visitei o vestiário antes do jogo, eu saí de lá e comentei com algumas pessoas. O Atlético não perde esse jogo. Sentiu o clima. Aí ele teve o cuidado de dizer, eu já vi clima igual e o Atlético perdeu. Eu já vi clima ruim, onde o Atlético ganhou. Mas especificamente o de sábado, estava diferente. Os caras se mobilizaram para o jogo. E eu já saí poucos minutos antes do Atlético ir a campo, do vestiário, comentando com algumas pessoas do Atlético, que o Atlético não perderia. O clima estava diferente e tal. Foi isso que fez ganhar o jogo? Não sei, talvez, porque eu acredito muito em mobilização. Mas a mobilização que também vai para dentro de campo. Os caras não abandonaram. Mesmo o Atlético com 10 em campo, o Atlético não ficou maluco. Estou com 10 em campo, estou ganhando o jogo, vamos para lá fazer o 4, fazer o 5º e tentar. Não, o Atlético não abandonou. Foi muito seguro no jogo e, surpreendentemente, o meu placar 3-0 Cruzeiro foi o contrário. Boa tarde. Boa tarde, HG, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Primeiro, na sexta-feira, eu cheguei aqui e disse que a torcida do Atlético estava otimista demais no aspecto de ir apoiar o Atlético, que tinha vendido 2.500 ingressos. O senhor disse que era muito pouco, que se fosse na Arena MRV seria até nada, que não influenciaria. Influenciou. Desde quando eu cheguei ao Mineirão, antes de começar o jogo, a torcida do Atlético demonstrou pelo pequeno número que tinha ali, ela, cara, deixou o Mineirão calado por muito tempo. Isso levou para o time do Atlético, com certeza. Com certeza a torcida do Atlético, para mim, foi grande vencedora que proporcionou ao Atlético, né, o start. Claro que dentro de campo, a gente vai falar aqui do Lodge, que fez uma grande partida, para mim o melhor em campo, do Michael, que fez uma grande partida, da liderança. Mas o que a torcida do Atlético fez tem que ser mencionado aqui, e quem estava lá viu, presenciou. Olha aí os canais do YouTube do Cruzeiro, teve até briga, né, entre eles, falando lá que a torcida do Atlético estava gritando mais que a do Cruzeiro, teve briga, confusão, mas enfim... A torcida do Atlético fez isso e, para mim, isso levou para dentro do campo. Claro que tem vários fatores. Uma hora esse time tinha que entender que a cobrança estava vindo, que a corda estava no pescoço do Brax, estava no pescoço do Barba, que eles tinham que mostrar dentro de campo uma postura diferente. Eles mostraram, eles deram uma entrega, o time correu, brigou, né? Claro que fazer um gol também com menos de 15 minutos, isso num clássico ele tem uma coisa que potencializa, né? O adversário sente, o Cruzeiro sentiu, né? Os jogadores do Cruzeiro que mais se destacam
não jogaram absolutamente nada, mais um clássico que o Matheus Pereira passa em branco, o Caio Jorge também não jogou, porque o Atlético não deixou jogar. E aí a inteligência do Barba, que montou um esquema, como o Valu disse aqui na quinta-feira, quando ele esteve aqui, que tinha que ser com 3 zagueiros, fez com 3 zagueiros, neutralizou o Cruzeiro. E eu acho que o Cruzeiro também ficou devendo muito por tudo que ele fez, não conseguiu fazer, e o Atlético fez, e fez muito bem, a ponto de a gente chegar aqui e elogiar até o Bernard. Até o Bernard, que é muito criticado, não teve nenhum jogador do Atlético que a gente pode chegar aqui e falar que não jogou bem. Para mim, todos se entregaram, o Atlético fez um jogo que, enfim, né, Barba? Você que sempre disse que o torcedor do Atlético tinha que sentir orgulho desse time, que esse time tinha que, né, transformar tudo aquilo que o torcedor queria para dentro de campo. Enfim, isso aconteceu no Clássico. E aí, HG, é claro que todo mundo não esperava isso, esperava que o Cruzeiro, né, desfilasse em campo, mas Clássico não é bem assim, né? A gente sempre fala que é um jogo diferente, né? Apesar de outros aqui, depois vamos falar de outros aqui que jogaram para baixo, goleadas e tudo mais, né? Aqui, quiseram não faz onda, enterrar não, o Galo você meteu antes da empate, hora. só. Empate você não é tava derrota. com medo? Empate você não é derrota. Você tava com medo também? Não é medo. Resultadista. É respeito. Aqui somos 5 resultadistas. Não, é respeito. 5 resultadistas. O momento do Cruzeiro era melhor. Mas teve gente que já colocou agora aqui. Agora tá grandão, né? Não, é claro, mas tava é aqui óbvio. pra baixo, tristinho, preocupado. É óbvio. Aí agora fica grandão. Em momento algum eu cheguei aqui e falei que o Atlético ia tomar uma goleada. Eu falei que no ar 0x0. No ar não. Mas fora do ar. Então você quer uma? Você quer uma? Aqui, ó. Dá um close aqui em mim. Dá um close em mim. Eu falei que ia falar isso no ar aqui. E já vou citar nomes para ninguém ficar pensando que é o Valu, porque o Valu não estava aqui na sexta-feira. Que é o Thiago Fernandes, porque ele não estava aqui na sexta-feira. Mas uma pessoa da Band me puxou aqui. Me interpelou aqui e falou assim: vamos apostar? Eu te dou um gol de frente e não vale contar gol do Caio Jorge. Quem falou isso? Não posso citar nome. Não. Aí eu falei, vamos. Tá apostado. Aí pipocou. Aí ele pipocou. Aí ele amarelou. Aí você disse, não, aposta. Ele falou assim, não, eu te dou um empate. Aí ele retrocedeu e queria me dar um empate. Aí eu falei, não, aí agora quem não quer sou eu. Porque você não estava todo grandão, não queria dar gol de frente, Caio Jorge não conta. Pois é, ele deve estar com vergonha agora, não? Porque o nosso grupo lá do Donos da Bola, ele desapareceu, né? Ele, ó. Mas com gol de frente você também não quis pegar, né? São os antigalos. Né? Não tem nada a ver com sim, tem. É o pessoal que quer aproveitar, enterrar e pisar em cima. Aqui. Não. Aí agora eu precicio falar. Quer dizer que quem palpitou que o Cruzeiro fosse ganhar o jogo é anti-galo? Não, 3, 4, 5. Não, esse amigo é. Não, esse amigo. Tá. Só esse amigo. Entendi. Só esse amigo. Achei que você tá falando esse que amigo aqui... todo mundo aqui sabe. É porque é o seguinte, só para deixar claro que no Campeonato Mineiro, na final, eu fui de Galo campeão nos pênaltis. Ou seja, foi o segundo erro. Final do Campeonato Estadual, eu falei, para mim, empate, tempo normal, Galo campeão nos pênaltis. Eu ainda brinquei com o Everson batendo o último. Ainda falei desse jeito. Aí o Cruzeiro foi lá e ganhou no tempo normal. Aliás, falando em tempo normal e clássico do Campeonato Mineiro, vocês pararam para pensar que mais 21 expulsões no sábado a gente bateria o recorde do Campeonato Mineiro? Faltou só 21. Faltou só 21. Você ficou em casa torcendo? 21. Eu fiquei para bater o recorde. Porque o maior clássico hoje do futebol mundial é o nosso aqui. E, por favor, nem tentem derrubar isso. Todo mundo surpreso. 5 resultadistas, porque depois do resultado todo mundo fica grandão. Inclusive aqueles que torcem para tese. Só uma coisa, não é que eu queria conversar com o senhor vai ter seu espaço aqui no programa reservado para você. Só vou te falar. Índica Serra é titular absoluto? Hoje sim. Hulk fez falta? Nenhuma falta. Mas, cara, eu tô surpreso com o Breno, cara. Assim, de verdade, Breno. O Atlético faz um dos melhores jogos que ele fez na temporada. Uma partidaça do Atlético, um bom jogo do Atlético de fato. Consegue uma vitória contra um adversário extremamente complicado, o arquirrival que é o Cruzeiro. E assim, não desmerecendo a torcida, obviamente, que fez uma festa bonita no Mineirão, especialmente se considerar que estava em minoria por causa da questão da regra, a responsabilidade não é da torcida. Não é. Eu tô falando que a torcida fez a parte dele muito bem. Eu estava assistindo aos bastidores que o Atlético publicou pós-partida, os bastidores de vestiário, e assim, houve uma mobilização para o Clássico. O HG trouxe a informação lá no Band News na área, de que uma pessoa que convive no vestiário, que acompanha o vestiário há muito tempo, que ela percebeu o vestiário do Atlético diferente. E, cara, nos bastidores que a gente vê o Maicon inflamado, a gente vê o discurso dele para inflamar os jogadores, e a gente consegue ter a percepção clara
de que os jogadores estavam, naquele momento, mobilizados para aquela partida, pelo menos. Então, assim, eu não consigo, cara, apontar nesse momento pensando na torcida. E aí você acha que a torcida não influenciou também, não? A torcida ajuda, óbvio, mas... Ah, não. Você tá querendo desmerecer a torcida do Atlético ao vivo, é isso? Não, de forma alguma, Breno. Porque eu não falei que ela não, eu falei que ela ajudou. Eu acabei de dizer que a torcida fez uma festa muito bonita. Mas eu não acho que a torcida vença jogo. Eu acho que o que vence jogo é organização, é trabalho, são os caras fazendo uma diferença dentro de campo. E o Atlético fez uma partida assim. Cara, uma partida boa até do Bernard, que você citou pro Elton. Uma partida interessante pra caramba, melhor em campo, Renan Lodge. O Atlético teve uma boa atuação. E eu não posso olhar para isso e pensar que o torcedor da arquibancada que fez a diferença. É um trabalho durante a semana, então coloca cara. essa Eu não acho que o torcedor faça a diferença também, no arquibancada. Também. Não faz. Eu acho que é legal, ele é um componente bacana pro espetáculo que a gente acompanha. Mas não é ele que faz com que o time jogue bola. O que faz o time jogar bola é a qualidade do trabalho no decorrer da semana. Eu acho que a postura do Atlético, boa tarde para todo mundo, fez uma grande diferença. Eu acho que postura era algo que todos nós aqui éramos unânimes contra a falta de postura do Atlético em vários jogos do Campeonato Brasileiro, ou da Sul-Americana, ou da própria Copa do Brasil, e no Campeonato Mineiro também. Eu acho que faltava postura a vários jogadores. E eles tiveram postura e entendimento do que o treinador pede, de quais as necessidades que o Atlético passava naquele momento. O entender também e dar um passo para trás e ter uma postura mais defensiva e aproveitar a velocidade de seus jogadores também fez uma grande diferença. E o Atlético poderia ter usado isso em vários outros momentos nas mãos do Barba. O Barba, quando ele foi contratado, se imaginava muito de um Atlético jogando, principalmente tendo o elenco que tem, e é um elenco que ainda precisa de qualificação, e é notório isso, é claro isso, é evidente isso. O Atlético soube trabalhar com as suas peças dentro do esquema que era o que a gente imaginava que o Barba fosse utilizar em mais oportunidades. Então, que esse jogo sirva de lição para o Atlético e para o seu treinador e para os jogadores do Atlético, que é possível conseguir vitórias, conseguir pontos, conseguir classificações jogando de uma forma mais reativa. E não é problema nenhum, entra tudo dentro da estratégia do esporte. E quando você tem um time que você tem ainda lacunas dentro desse time, tanto defensivamente quanto ofensivamente, era necessário o Atlético fazer esse tipo de jogo. E conseguiu uma vitória muito importante e que pode se tornar significativa para a temporada. Por que eu coloco pode se tornar? Porque os atletas que venceram esse jogo, que eles entendam o momento que eles estão vivendo, que não é a partida contra o Cruzeiro que os fizeram se tornar heróis ou se fizeram já os objetivos que o Atlético tinha na temporada. Principalmente quando se olha Campeonato Brasileiro, quando se olha também para a tabela do Sul-Americana, o Atlético tem suas limitações, tem seus problemas, mas na questão da postura pode ser uma resposta para a temporada. Nós vamos ouvir o Valu, que vai virar perereca e pular nos meus peitos, né? Como todos os outros aqui, resultadista como é, vai chegar hoje grandão. Mas aí grandão também, sabe o que é? É isso aqui, ó. Porque se hoje roubarem seu carro ou sua moto, ou acontecer qualquer imprevisto, você tem dinheiro. Atenção aí, porque a gente vai falar.